Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis. Vamos hoje pregar de Gênesis a Apocalipse. Não se estranhe, não fique preocupado. Não vamos ler todos os versículos, mas hoje a gente vai pregar. Hoje nós vamos ler, viu, Angel, de Gênesis a Apocalipse. Abrem Apocalipse 1. Gênesis 1. Tá, te estranhou? É isso mesmo. Gênesis 1. O Apocalipse é depois. Gênesis 1. Vamos ler com atenção? Esse é o começo da Bíblia. É o primeiro trechinho da Bíblia. Gênesis 1, 1. Faz quanto tempo que você não lê o relato da criação? Talvez alguns aqui nunca tenham parado para prestar atenção nesses versículos. Nós não vamos ler todos, mas a gente vai ler alguns aqui. Primeiro a gente vai ler sobre o primeiro dia da criação. Diz assim, Gênesis 1, do 1 ao 5. No princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Agora vamos ler sobre o sexto dia. Vai lá no 24, Gênesis 1, 24. Nós vamos ler sobre o sexto dia. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Espécies e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. Eu pulei, né? Espécies e os demais seres vivos das suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27, para terminar essa leitura. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Até aqui. Essa não é uma historinha da escola bíblica dominical de crianças. Gênesis não é uma historinha onde a professora simplesmente chega lá e mostra, olha que bonitinho o primeiro dia. Nós vamos entender do que nós estamos falando. O que causa em você quando você lê o relato da criação? O que causa em mim? Muitos de nós nunca percebemos, ou talvez não paramos para perceber, que nós fazemos uma interpretação da vida de maneiras diferentes. Eu penso sobre uma situação talvez diferente de você. E quando essas diferenças aparecem, quando as pessoas fazem uma leitura de situações diferentes umas das outras, na verdade, elas estão mostrando que, a partir da mesma situação, elas estão usando uma visão de mundo diferente umas das outras. O nome difícil para isso aí, para mostrar como que a gente lê a vida, chama-se cosmovisão. Fala para mim, cosmovisão. É o nome daquilo que está no mais profundo do teu coração. Cosmovisão é aquilo que permite a alguém ler as coisas da vida, as situações da vida, as dificuldades e as coisas boas da vida, elas são lidas por mim e por você. Você tira conclusões a partir da sua visão de mundo, da cosmovisão. Nome estranho, né? A visão das coisas da vida. Então nós tomamos as decisões, a gente reage de acordo com essa leitura. Quando alguma coisa boa acontece e quando uma coisa ruim acontece, nós reagimos a partir do que a gente acredita da vida, da visão de mundo. Então ela é a base das nossas ações. A visão de mundo compõe as regras de interpretação que eu tenho na minha vida e que você tem na sua vida. É uma coisa que reside lá no coração. E o coração é o lugar mais profundo. Lembre-se, quando a Bíblia fala de coração, não está falando desse coraçãozinho, ou do coraçãozinho vermelho, ou do romântico, ou do sentimento. Coração é o homem interno, é a pessoa interna, é a mulher que está lá dentro, é o homem que está lá dentro e que toma as suas decisões. É o centro mais profundo das nossas decisões.
A cosmovisão está lá dentro. E ela mostra quem você e eu somos de verdade. Essa visão de mundo mostra como você, Michele, e eu nos comportamos nas situações, no trabalho, no supermercado. É a partir daí que a gente se move. A Bíblia fala que o nosso coração é o reflexo de quem nós somos, porque ela diz assim, a nossa boca fala do que está cheio? O coração. Poxa, pastor, você leu Gênesis 1, diz que vai falar de Gênesis e Apocalipse e está falando de cosmovisão. É porque tem tudo a ver. Por que esse assunto é importante? É porque nós precisamos, Aguinaldo, eu e você precisamos, saber se essa parte que está lá no profundo do nosso ser está lendo as situações da vida e também está lendo as situações que a Bíblia mostra sobre Deus, sobre o próximo e sobre nós mesmos, com uma visão de mundo cristã, com uma cosmovisão cristã. Isso é muito importante. O que nós temos percebido nos últimos dias e já há algum tempo, é que os cristãos, e eu estou pondo entre aspas, realmente, muitos cristãos estão se deixando levar, estão se permitindo deixar entrar na vida algo que se chama dicotomia. Outra palavra difícil, mas calma que eu vou explicar. São formas separadas de pensar a vida. Então, o irmãozinho está aqui na igreja e ele acha que tudo o que nós fazemos aqui realmente diz respeito à religião, às coisas da igreja, do domingo de manhã, da leitura que eu faço no meu devocional, e então tudo isso é espiritual, tudo isso é ligado à igreja. Eu consigo entender que quando eu estou no domingo aqui, amém, irmão, a paz do Senhor. Glória a Deus por isso. Vamos ler a Bíblia, eu leio a Bíblia. Isso tudo faz parte e você entende. Você faz essa leitura aqui. Mas ao mesmo tempo, eu e você, muitas vezes temos tido dificuldade de aplicar esta mesma visão no trabalho, no estudo, nas pesquisas, nos relacionamentos fora da igreja. Então nós separamos o que é santo do que é profano. A gente consegue então virar chavinhas. Preste atenção, isso é uma falha grave, porque nós não podemos ser uma pessoa dentro da igreja e uma pessoa diferente fora da igreja. Nós não podemos permitir essa divisão, porque ela causa, na prática, uma dificuldade de sermos cristãos, aonde nós temos que ser, não somente aqui dentro, mas fora dessas quatro paredes. Não diz respeito somente a uma ética, a um crentez, a uma forma de se vestir. Vai além da ética. Vai em repensar tudo aquilo que a gente faz, toda a forma como a gente age, toda uma visão de leitura das coisas do mundo e da própria Bíblia. Como que então funciona essa cosmovisão? Ela está diretamente relacionada a quatro pilares que eu quero falar hoje aqui, nesta manhã, e te lembrar de como nós devemos ler esses quatro pilares. São quatro pilares que mostram a história de Deus com a humanidade. E eu vou falar sobre eles com você nessa manhã. Criação, a queda, a redenção e a consumação. Diga comigo, criação, a queda, a redenção e a consumação. Quando nós conseguirmos entender e interpretar com uma visão cristã esses pilares da fé, nós seremos mudados, a tua vida vai mudar. Nessa manhã a gente pode começar a repensar as coisas importantes da vida. Então, começando com a criação, com o texto que nós lemos, 2 versículos da criação, o que você pode concluir? Quando você lê, o que eu posso ver nesses trechos? Nos que nós lemos agora, sobre Gênesis. É essa verdade de entender o que nós lemos é que muda a vida no dia a dia, como eu leio as coisas que acontecem agora. A narrativa da criação nos fala, dentre muitas coisas, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você leu comigo. Do 24 em diante fala da criação do homem. Então, se nós entendermos isso, nós podemos entender como funciona tudo à nossa volta no mundo em referência a Deus e ao próximo. Considerando que a gente é a imagem e semelhança de Deus, isso significa que nós temos que pensar sobre nós
exatamente aquilo que Deus fez. Quando nós entendemos que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu começo a entender que o que é referente a mim é o que a Bíblia diz, e não, muitas vezes, nem mesmo o que eu penso de mim, mas é o que Deus pensa de mim. Diga aí para você mesmo, eu sou aquilo que Deus fez e aquilo que Ele pensa de mim. Vou citar um escritor, um teólogo chamado Francis Schaeffer. Talvez você não tenha lido nada do Francis Schaeffer, ou talvez sim. Eu sei que meu amigo Daniel já leu sobre Francis Schaeffer. Ele está aqui hoje. Ele afirma, num dos apêndices do seu livro chamado O Deus que Intervém. Você nunca leu Francis Schaeffer? Te recomendo. Abre aspas para o Francis Schaeffer dizer aqui, ó. O cristianismo não começa com uma ordem, aceite a Cristo como seu Salvador. O cristianismo, a vida de cristão, ela não começa aí. Ela começa, e ele vai continuar dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E somente a partir desse ponto, estamos prontos para explicar a causa original de toda a perdição. E a resposta para essa perdição, para ela na morte e ressurreição de Cristo Jesus, que é o que a gente vai comemorar hoje. Em nossa tentativa de definir o Evangelho, a gente acha que a mensagem cristã é o seguinte, olha, a partir da cruz começou a minha largada de ser cristão. Por isso nós lemos Gênesis. A nossa vida com Deus começa em Gênesis. O Francis Schaeffer estava querendo dizer o seguinte, a cruz, a morte de cruz, a verdade sobre o pecado tem que ser entendida a partir da narrativa da criação, que é o que a gente leu. A forma como nós entendemos e enxergamos Deus, então vai afetar a forma como você lida com um cara que riscou o teu carro no estacionamento do supermercado, creia você. Não dá um nervoso? Não dá uma raiva? Você deixa o carro bonitinho lá, quando você volta tem um belo de um risco? A forma como você e eu entendemos Deus muda a forma como a gente age frente a essas coisas que tiram a gente do sério. Nós vemos no relato que Deus criou o homem perfeito, santo, limpinho, bonitinho. E o homem criado por Deus carrega, impresso no seu coração, alguns atributos de Deus. Não é que o homem seja, como nós vamos falar aqui, onipotente, onisciente, mas o homem carrega o amor, a criatividade, a misericórdia em certo ponto. O perdão a gente consegue dar também em certo ponto. Mas quando eu olho no relato bíblico, o pouco que a gente pode perceber, nós vemos um Deus que é onipotente. Diga comigo, onipotente. Deus pode todas as coisas. Nós vemos um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Nós vemos no relato a onisciência. Deus conhece todas as coisas. Nós vemos a autossuficiência de Deus. Ele não precisa de ninguém, Ele não precisa de matéria. Deus cria tudo a partir do nada. Nós vemos que Ele é justo, que Ele é verdadeiro e que Ele sabe todas as coisas. Como que você lê esse trecho? Você consegue ver Deus como Ele é criativo? Parou para perceber? Hoje eu estava num dos postos que eu mais gosto na igreja, é receber você na porta. Eu tenho uma alegria quando você vai chegando. Alguns aqui eu tive o privilégio nessa manhã de cumprimentar, de dar um abraço, de falar com você. Mas eu fico ali, e o Nelson também sabe disso, porque a gente compartilha. A coisa mais gostosa que tem é ver como Deus é criativo. Fez cada um de vocês diferente um do outro, e todos bonitos. Vocês não acreditam que todos são bonitos? Aos olhos do Senhor. Cada um é diferente, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito. Olha, criação. E não acreditar em que Deus é poderoso, que Ele sabe o que está fazendo, causa em nós. Essa leitura pode causar em nós alguns problemas. É disso que eu quero falar. Aguinaldo, quando uma pessoa não crê que Deus sabe o que está fazendo, tem todo o poder, sabe de tudo, está em todo lugar, ela começa a ter problemas. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã com vários problemas. E alguns deles podem ser de que você não está fazendo uma leitura correta sobre o Deus que você serve e sobre o Deus que está aqui nessa manhã. Se nós cremos erradamente,
se não fazemos uma leitura correta do Deus que a gente serve, nós vamos começar a ter problemas. Se cremos em um Deus com D minúsculo, que tem atributos diferentes do que ele mostra na Bíblia, nós não vamos crer no Deus da Bíblia, você está crendo em qualquer coisa. Ou talvez você creia num Deus com D minúsculo, que faça coisas que não está na Bíblia, também está crendo na coisa errada, no Deus pequeno que você criou. Se cremos, por exemplo, que Deus é amor, mas não é justiça, tem um grande problema. A Bíblia mostra um Deus que ama e que é justo. Se a gente crê que Deus é amor, não é justiça, nós nos tornamos pessoas sujeitas a falhar na busca pela santidade, a falhar na hora da pureza, porque nós ficamos tão só para o lado do amor, que esquecemos do atributo da justiça de Deus. Se nós cremos, por outro lado, que Deus é só justiça, e nos esquecemos que Deus é amor, nós nos tornamos pessoas impiedosas. Nós temos que fazer a leitura correta do Deus que a gente serve. A justiça de Deus é amorosa e o amor de Deus é justo. A cosmovisão afeta a maneira como nós vemos todas as coisas. Todas as coisas que Deus fez, Ele tem domínio. Deus é sobre todas as coisas. Tem um cara chamado Abraham Kuyper, que é um teólogo também, ele diz, abre aspas para ele, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Olha o dedão da tua mão aí. Bonito, né? É de Deus, esse dedo aí, ele pode falar, é meu, eu que criei. Não tem 1 centímetro, 1 milímetro quadrado, Luiz, do que tem em você, do que você tenha, que não seja primeiro de Deus e Ele só está te proporcionando. Qual é o teu problema nessa manhã? Tem gente que entrou com um problema aqui achando que ele é maior do que o Deus que você serve. Eu quero te lembrar, faça a leitura correta. Deus é o Deus que cria tudo a partir do nada. Ele pode mudar essa situação da tua vida hoje. Ele tem poder. Ah, mas os homens não são Deus. Nós não estamos aqui numa comunidade que acredita no líder e no poder do líder. Se você entrou aqui acreditando no poder que eu tenho, vai embora. Você está no lugar errado. Eu sou só um canal que falo de um Deus que é poderoso e tudo que acontece de milagre nesse lugar acontece porque Ele faz. Eu só sou o trombeteiro da bênção, dizendo, louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler outro relato bíblico aqui para continuar falando de como Deus é nessa manhã. Que você saia com mais fé, porque Deus pode. Diga aí, Deus pode. Abra em Gênesis 3 agora, vamos lá. Bonito da Bíblia é que ela não esconde as coisas ruins não, tá? Os vacilos estão todos relatados aqui, desde o começo da Bíblia. Gênesis 3. Diz assim, vou ler, tá? Preste atenção. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem
e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, enquanto soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual ele proibiu de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher: o que foi que você fez? E ela respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. É o famoso jogo do empurra aí, né? A forma como nós entendemos isso aqui, tá rindo, né, Fabiano? A forma como nós entendemos esse ponto aqui, da queda, diga comigo, esse é o ponto da queda. Vai mudar a leitura que a gente faz do mundo. Quando nós consideramos esse princípio da queda, nós temos que fazer uma leitura correta, cristã desse negócio. Nós temos que perceber que essa falha, que essa queda invadiu todas as áreas, manchou tudo aquilo que Deus havia proposto. Preste atenção, você vai falar isso é novo. Não é só novo, isso tem que ser reafirmado, porque a minha leitura pastoral é de que está faltando tutano, está faltando base de leitura bíblica, está faltando coerência no que nós estamos fazendo. Então, portanto, hoje, incomodado por isso, é que eu estou trazendo de novo ao púlpito as bases a qual nós cremos é a leitura correta. A queda, a falha lá no Éden, trouxe consequências, e essas consequências, elas mancharam tudo. Houveram rupturas terríveis do homem com Deus, do homem com o próximo, do homem com o meio ambiente e do homem consigo mesmo. O ser humano é pecaminoso no mais profundo do seu coração a partir daí. Então, tudo que procede do coração, lembra, estamos falando de novo do coração, da nossa cosmovisão, vem manchado. E não devemos entender só nas atitudes que a gente faz a leitura: o cara é mentiroso, o cara é ladrão, o cara não trata bem, bate em mulher. Não é só disso que nós estamos falando. Aí que está a meia leitura, a gente só lê essa parte. Mas nessa manhã eu quero lembrar toda esta comunidade e para todos aqueles que ousam ouvir essa mensagem depois dela gravada. Faça a leitura correta, porque isso vai te ajudar hoje, amanhã e todos os dias. Porque a leitura correta vai dizer que todas as nossas obras estão manchadas. Então, no trabalho, o trabalho que a gente faz deixa a desejar, porque o pecado interfere. No estudo, o nosso estudo é defasado, deixa a desejar, porque nós, de coração, a partir da nossa natureza caída, somos falhos. Na hora de fazer justiça, o ser humano só põe a sua justiça de uma forma que Deus trata ela como trapo de imundícia. Nas pesquisas, resultados de pesquisa, eu já não acredito em resultado de pesquisa, eu não acredito, não estou falando só de política, em todos os sentidos, eu não acredito. Por quê? Porque quando eu faço a leitura correta, o homem é corrompido, então não dá para acreditar no homem. Quando a gente tem pessoas fazendo investigações, elas também partem de uma natureza errada, e as investigações são também erradas. Você aqui já foi fruto de uma dessas áreas que foi mal feita, de uma pesquisa errada, de um diagnóstico errado, de um erro médico. Você já foi prejudicado por um profissional que não fez a coisa certa. Você já foi prejudicado por alguém que não fez e não cumpriu a sua parte, porque o seu coração achou que ele era bom, mas na verdade aquela pessoa parte desse pressuposto que todos os exercícios intelectuais estão manchados pelo pecado. Faça a leitura correta, porque quando nós lemos isso corretamente, você não fica na mão de homens, mas você recorre primeiro a Deus. Você tem que fazer sua parte, você tem que ir numa delegacia, você tem que ir à justiça. Você tem que ir no consultório médico. Mas, minha irmã, fala primeiro com quem tem, com quem pode, com quem é justo.
A forma como nós enxergamos, então, o ser humano vai afetar a forma como nós enxergamos o mundo. Após a queda no Éden, toda a humanidade foi afetada pelo pecado. Tem que ter essa leitura. Não fique inocente sobre isso. Isso significa que o homem, como um todo, sabe, em todo sentido, ele sofreu as consequências da queda. E a partir de Adão, tudo que a gente faz tem uma inclinação natural para o mal. Tudo. Viu, Nícia? Até nós, bonito igual nós somos, bonzinho, a gente tem uma inclinação para o mal. Se não é Jesus, a gente faz a coisa errada. Aliás, se tem alguém tão bom aqui nessa manhã, você está escutando o discurso errado, por favor, fique à vontade. Porque esse é o lugar para pecadores entendendo que precisam de um Deus que venha e intervenha no meu coração para que eu não faça besteira. Porque a minha natureza, a partir do Éden, ficou manchada. A negação desse conceito bíblico, e se nós lemos isso de uma forma errada, que o homem é inclinado para o mal, significa que as pessoas que abraçam essa ideia, e nós temos que tomar cuidado, é disso que eu estou falando. Tome cuidado, porque se a gente abraçar a ideia de que o homem não é tão mal assim, de que ele é bom, esse aí é diferente, nós começamos a acreditar ser possível livrar o homem do mal através de reformas e revoluções sociais e políticas simplesmente. Pois nós pensamos, quando a gente vai por esse caminho, que na verdade o grande agente corruptor do homem é o meio onde ele vive, a sociedade. E se a gente lê direito a Bíblia, não é. A sociedade está como está, porque o homem é pecador. Apesar dessa coerência e dessa certeza, Camila, advogada, nós somos privilegiados, porque nessa manhã você pelo menos para pensar sobre isso, e comigo, diante de um Deus que é justo, reto, está nesse lugar, nós ainda podemos ter esperança, que a palavra de Deus toque nos nossos corações e no coração das pessoas, para que nos tornemos realmente homens que não com as suas próprias forças, seres humanos que não com as suas próprias forças contra o mal, mas que municiados com o poder de Deus, com a armadura que nós estudamos aqui de Efésios, nós consigamos ter um coração derretido e a nossa visão de mundo mude a ponto de realmente a gente entender que tem esperança, ainda há esperança. A palavra de Deus é que muda o homem, e só ela. Não vai ser um governo, não vai ser um hospital, não vai ser um cientista. O seu problema começa a ter solução a partir de um Deus que intervém, de um Deus que é poderoso, e Ele está aqui nessa manhã. Mas para isso a gente tem que entender sobre a criação, como Ele é poderoso, como Ele sabe o que faz. Quando a gente faz a leitura errada dessas coisas, nós começamos a ter problemas com a nossa própria identidade. Nós começamos a ter problema achando que Deus fez alguma coisa errada, no meu caso, Ele errou. Não, no seu caso, Ele acertou, porque Ele sabe o que está fazendo. Isso muda a forma como você acorda. Vai de rabugento a feliz. Vai responder um bom dia do teu vizinho, só se for para você, com bom dia para você também, que o seu dia seja ótimo. Porque você está com um baita pepino na empresa para resolver. Mas você sabe em quem crê. Você sabe que Ele sabe o que faz. E aí você se submete a Ele. Amanhã é dia de acordar diferente. Segundou para nós, cristãos que creem em um Deus poderoso. Amanhã acorde diferente. Estou indo para a redenção e depois nós vamos para a consumação. Calma, você vai entender tudo isso. Continua comigo, agora vai em Gênesis 3,15. Vamos ler esse trechinho. Diz assim, Gênesis 3,15, estou lendo na NVI. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Segura aí o versículo, vamos só falar um pouco do que é a redenção, antes da gente ir no pormenor do versículo. Quando a gente considera esse pilar
seria o terceiro pilar da nossa fé, que é a redenção, nós estamos simplesmente afirmando, depois que o homem caiu, ele foi criado perfeito, bonitinho, ele caiu através do pecado que entrou, agora ele é manchado e bagunçou tudo, todas as áreas, tudo que a gente faz está manchado. Nós então vemos que a redenção, eu e você, Johnny, entendermos, precisa de um interventor externo com todo o poder. Nós precisamos de uma solução para isso. Viu, palmeirense? Deus pode mudar a sua vida. Mas ela não vem, quando a gente lê tudo isso direito, tudo que a gente falou, você acredita que do homem vem uma solução para resolver toda essa coisa? Não, porque a gente já está fazendo a leitura correta. Um grande doutor no nome da coisa, você pode correr um risco com ele. Nós precisamos, a redenção é começar a entender que precisa de alguém para resolver tudo isso. Não é com respostas humanistas, mas sim entender o que Cristo já fez na cruz por nós. Nessa manhã nós vamos lembrar, Aguinaldo, o que ele fez por nós. A sua esposa foi operada, me permita dizer, aliás, que o Senhor abençoe a recuperação dela, descolou a retina da Priscila, ela está aqui, veio para o berço da casa do lar, né? O esposo está aqui, é a filha do Fabiano. Eu creio, Aguinaldo, que Deus usou os médicos, mas quem estava ali tocando e coordenando tudo é Deus, porque eu sei que vocês creem no Senhor. É assim que eu creio no tratamento do meu pai de câncer. Cara, toma umas bombas lá que ele fica realmente debilitado. Mas como é Deus que toca na vida dele, ele ainda reúne as forças que tem e vem para a igreja para ouvir. Se tem alguém que está resolvendo o problema dele, é o Deus que ele e nós servimos. A quimioterapia, o médico, não é para você não ir no médico, não é para você não ir no especialista, mas peça que Deus dirija você. Você tem consulta para fazer essa semana? Você tem que ir no médico essa semana? Você vai fazer exames essa semana? Ore a Deus antes. Fala, Senhor, eu vou lá, vou fazer exames. Eu estou com medo, eu estou com um caroço, eu estou com não sei o que lá. Fala com Deus primeiro. A gente perdeu essa noção, então nós somos nessa dicotomia. Você ora aqui na igreja, mas quando sai daqui, o que você pensa é que aquele homem, que aquele ser humano que está fadado ao erro, é que vai te salvar. Negativo, ele pode ser usado para te salvar, porque Deus é que põe a mão. Qual é a tua grande batalha dessa semana? Saia daqui sabendo, Deus tem todo o poder. Então, quando a gente fala de redenção, nós temos que lembrar, Cristo é que traz essa redenção. E o que Ele faz agora, o que Ele vai continuar fazendo no futuro, tem poder. Nós estamos aguardando esperançosos o resultado disso tudo. A forma como nós enxergamos o Evangelho, então, afeta como que a gente vive hoje e amanhã, quando você está lá, Eduardo, pintando uma casa. Se você entende o que é o pilar da redenção, você encara diferente aquela bendita tinta que fica coalhada, e na hora que você passa na parede, ela enruga e parece um maracujá. E quando isso acontecer, lembre-se de uma coisa, os homens falharam, mas Deus nunca vai deixar você na mão, porque Ele é poderoso. Se você não lembra disso, sabe o que você faz? Fica nervoso, vai lá brigar com o cara da loja de tinta. Eu não creio que isso aconteça no seu caso, porque você é uma pessoa tranquila, muito, né? Nós não cremos na salvação por obras humanas, a gente não vai crer. Mas nós sabemos que um homem que é tocado pelo Senhor, como nós estamos aqui hoje, quem brinca com fogo uma hora se queima, e o fogo do Espírito Santo está nesse lugar. Um dia você é restaurado, porque o fogo aqui não é para matar, mas é para purificar. O fato de você estar aqui nessa manhã não é porque tem um careca narigudo pregando aqui na frente que você vai ser transformado, mas é porque o que esse simples homem dependente, falho também está falando aqui, é uma palavra que tem poder e está mudando a sua vida, ainda que você não entenda. Hoje você não sai mais daqui como você entrou, se você abrir o teu coração. Então, o que nós cremos é que porque um homem, uma mulher é tocado pelo Senhor, ele é transformado. E aí sim, dá para a gente acreditar que esses tocados pelo Espírito Santo, que ouvem a Deus, são pessoas que serão sim, agentes transformadores da sociedade. Peça a Deus alguém que governe
com esse coração. A sua empresa, o nosso país, o nosso estado. Porque quando esses ouvem e são transformados, ele pode ser resposta sim para a sociedade. Depois de serem tocados, as coisas podem mudar. E homens transformados, mulheres transformadas, jovens transformados, fazem obras boas não porque estão trocando com Deus, mas porque quando a gente é transformado, a gente sai fazendo coisa boa. Diz aí para quem está perto de você, quando a gente é transformado, a gente faz coisa boa. Vamos falar do versículo que a gente leu aqui, dessa parte da redenção, para você entender o que é Gênesis 3:15, que é sensacional. Diz então o texto que a gente acabou de ler, vou ler de novo aqui. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos pedacinho por pedacinho. O que quer dizer esse trecho? Depois que a mulher falou assim, não fui eu, foi a serpente. Deus vai para a serpente, que na verdade estava representando o próprio Satanás, lá no Éden, e fala para a serpente, porque você deu esse vacilo, e porque você fez isso, você agora vai rastejar e comer pó pelo resto da vida. E aí ele fala esse trecho que a gente leu. O 14, na palavra do seu pastor aqui, né, transcrita por mim, é isso. Aí o que ele fala para a serpente? Porém, inimizade entre você e a mulher. Deus está afirmando que existirá, preste atenção, não se engane. Existirá inimizade permanente entre você, aqui é o Satanás, ele está falando com a serpente. Vai ter inimizade para sempre entre você e a mulher. A mulher aqui não é só a Eva, é a raça humana. Diga comigo, a raça humana. Um parênteses. Talvez você tenha entrado aqui, preste atenção como isso muda a forma como você e eu vivemos. Como aquilo que a gente acredita ou não. E talvez você tenha entrado aqui, está tão cansado, em qualquer área da tua vida, que você tenha pensado se não é bom mesmo. E eu não tenho dúvida que às vezes, quando a gente não faz a leitura correta, não está firme no Senhor, a gente para pensar, será que eu estou do lado certo? Será que fazer uma amizade com o Satanás não vai resolver, não? Fazer um pactozinho com ele, porque esses caras todos fazem, estão vivendo bem. Vamos lá onde ele atua, vamos ver se a gente faz um sacrifício para ele. Não se engane. Existe inimizade para sempre entre o diabo e o ser humano. Ele não é teu amigo e você nunca vai ser querido por ele. Quem te ama chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Isso não muda? Ah, mas que mal tem? Eu acendo uma vela para um e uma vela para o outro. Para com isso. Só tem um que ama. O próprio Deus falou no Éden, vai ter inimizade para sempre entre vocês. O caminho certo de luz é um só. Diga comigo, o caminho certo e de luz é um só. Aí ele continua. Porém, inimizade entre você e a mulher, você já entende o que é. Entre a sua descendência e o descendente dela. Presta atenção aqui comigo. A inimizade está estabelecida entre todos que são sujeitos a Satanás. Descendentes de Satanás são aqueles que creem, que dão ouvido para ele, que fazem pactos com ele. Todos esses aí estão numa relação terrível. É uma inimizade, uma briga terrível. Entre vocês vai ter essa briga. E o descendente da mulher, que nesse caso aqui é Cristo. Aqui no Éden já tem o plano de salvação para você. Continua dizendo, este que é o filho da mulher, está falando de Jesus, lhe ferirá a cabeça. E isso realmente aconteceu. Jesus Cristo feriu a cabeça da serpente lá na cruz e na sua ressurreição. Isso aconteceu porque Cristo salvou os pecados, nos salvou dos nossos pecados. Continuando, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus conclui a sentença dizendo, Satanás, é o seguinte, você vai até ferir o calcanhar dele. Mas antes disso, ele te pisou a cabeça. Isso é uma referência à crucificação de Cristo.
Quando Cristo é crucificado, é como se o diabo ferisse o calcanhar do Filho do homem, de Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós temos que notar uma diferença, e é sobre isso a leitura certa da redenção, Carlinho. Tem uma diferença de uma cabeça pisada de um calcanhar ferido. Um ferimento no calcanhar nunca vai ter as mesmas consequências de uma cabeça pisada. Oh, mas está falando ferimento na cabeça. Mas eu vou ler para você a referência aqui de Paulo aos Romanos 16, 20, que diz: em breve, abre o espaço para o Paulo dizer, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor seja com vocês. Diga amém, igreja. A cabeça aqui então representa o poder de Satanás, que Cristo derrotou na cruz e na ressurreição. Essa é a boa notícia para hoje. Ele já é um derrotado. Aquele som debaixo da tua casa lá já tem dia marcado para terminar. Essa luta tem fim. Em breve a vitória vem, porque está pronto. Então faça essa leitura, irmão. Quando a gente lê errado, quando a gente faz uma leitura errada, a gente fica desesperado, mas não se desespere não. Vamos ler o último trecho. Agora é Apocalipse. Abre Apocalipse 21. Lendo a Bíblia, né, irmão? Bom, né? Ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Apocalipse 21, do 1 até o 4. Diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Olha que bonita essa parte. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E essa parte para todos nós nessa manhã, aleluia, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, aleluia. Oh, aleluia. A consumação, que é o trecho que a gente está lendo aqui, fecha a história. Ela nos dá uma postura correta para o presente, para os dias de hoje, mas com olhos para o futuro. Está difícil lá, Ângel, mas olha, tem uma coisa boa chegando, sabe? O local onde nós depositamos a nossa esperança afeta como a gente enxerga o mundo. A visão de mundo cristã vai então nos falar que a esperança na volta de Cristo, na restauração definitiva das coisas, é a forma como a gente tem que pensar. Ter esperança no dia que o Senhor vai voltar, ter esperança que Ele vai julgar todo mundo que está fazendo essas presepadas, e principalmente esses que estão lá no poder. Ter essa esperança reflete na maneira como a gente enxerga o mundo. A descrença no retorno de Jesus, ou de que Ele vai fazer todas essas coisas, na justiça final, de que tudo vai mudar, nos traz desespero. Se você entrou desesperado nessa manhã aqui, a palavra de hoje está dizendo: olha para o que Cristo fez e o que Ele vai fazer. O desespero é a perda de todas as esperanças. E cá entre nós, o desespero é incompatível com o que nós acreditamos nesse lugar. Aqui não é o lugar para você entrar desesperado e continuar desesperado. Aqui é o lugar que nessa manhã, o desesperado, se entender o que nós estamos falando, vai levantar dessa cadeira hoje e vai com uma esperança renovada para esperar sim o melhor de Deus na sua vida. Talvez o verdadeiro motivo do nosso desespero nesses dias é porque a gente esqueceu
de como Deus é bom, como é o Deus que criou as coisas. Talvez você tenha se esquecido de como a gente é falho, de como as pessoas têm te decepcionado, porque elas têm a mancha no seu coração daquilo que foi a queda. Talvez Aguinaldo, talvez Gabizinha, talvez Darlene, a gente tenha se esquecido que nós temos um Redentor e que Ele vive. A consumação é a esperança de uma glória futura. Nesse período da consumação, nós vamos ver a manifestação plena do reino de Deus. Por enquanto, a gente vive só momentos do reino de Deus e da glória dele. Já é bom, hein? Já é bom. Servir ao Senhor é bom. É difícil, mas é bom. Mas quando o reino dele estiver em plenitude, manifesto, aí vai ser bom demais. Nós vamos ver tudo sendo transformado radicalmente. Inclusive, novos céus e novas terras. Nova terra, novo céu, tudo novo. E após a gente receber um corpo glorificado, que não fica mais doente, que não tem mais que tomar nenhum tipo de remédio, e que não precisa chorar pelas doenças, nós teremos também banido do nosso meio o efeito do pecado. Aí é liberdade mesmo, hein? Aí cantou a liberdade de verdade, hein? Aí nós vamos viver em perfeita harmonia com Deus, também com o próximo, para sempre e sempre. Mas enquanto isso, queridos, se a nossa natureza não entender, se a gente não entender tudo isso, não tiver certeza que a palavra de Deus está correta quanto a isso, você não tem essa esperança. Como alguns esperam por um mundial, vamos continuar, né? São pessoas que esperam em algo que não vai acontecer. Mas nós esperamos em algo que vai acontecer. Em algo que está assinado pelo nosso Deus. Aquele que criou, aquele que veio, aquele que ressuscitou e que voltará. Então, queridos, nessa manhã, se lembre dos pilares. Nós temos que viver à luz da criação, da queda, da redenção e da consumação. E se você entendeu o que nós estamos conversando hoje, enche o teu coração de esperança nessa manhã. Sabe por quê? Os últimos versos da Bíblia são palavras de Jesus dizendo o seguinte, olha aqui, nós estamos terminando agora. Certamente, eu venho sem demora. Jesus Cristo vem. Levante tua cabeça, tem esperança nele. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Em nome de Jesus.